Você já ouviu que precisa controlar as suas emoções? Que você precisa ser mais forte, mais racional, menos sensível? Talvez alguém tenha te falado isso. Talvez você mesma esteja repetindo para você aqui dentro. Mas eu preciso te falar uma coisa muito importante. Na maioria das vezes, para a maioria das pessoas, o problema não é o sentir demais. O problema é não saber o que fazer, como lidar com o que se sente. O nome disso é regulação emocional. Boa notícia é que é um conjunto de habilidades que você pode desenvolver ainda mais. Se você ainda não me conhece, eu sou Andressa Quedinal, psicóloga clínica, trabalho com regulação emocional informada por trauma. E hoje eu quero te mostrar que regular uma emoção não é se tornar fria, é se tornar livre. Mas antes de falar de regulação, vamos entender o que é uma emoção. Uma emoção tem pelo menos 3 componentes. Ela tem nossos pensamentos, primeiro, o que a nossa mente fala, nossa experiência aqui subjetiva, as interpretações e pensamentos que acompanham. Segundo, ela acontece no corpo. Então, tem reações fisiológicas, sensações físicas que acompanham. E terceiro, tem o impulso de ação dessa emoção. Ela nos impele a fazer algo. A boa notícia é que a gente não precisa necessariamente obedecer esse impulso de ação da emoção. Mas isso vai ficar mais pra frente do vídeo. Por hora, eu acho importante frisar que a gente não sente só uma emoção, a gente sente várias. Inclusive, emoções que parecem ser contraditórias, contrárias, ambivalentes. Isso pode tornar mais confuso de a gente regular as emoções quando vem aquele turbilhão de muitas coisas ao mesmo tempo. Mas é normal sentir mais de uma emoção ao mesmo tempo. Então, uma emoção não é algo único que acontece, ela é um sistema. E ela é um sistema que serve à nossa sobrevivência. As emoções são sinais que fazem parte do sistema nervoso humano, que foi selecionado ao longo da evolução do ser humano em nome de sobrevivência, ou seja, nosso cérebro, ele não existe para sermos felizes. Ele foi selecionado para sobrevivência. E as emoções fazem parte desse sistema, inclusive pelos impulsos para agir mais rápido. Um medo para fugir, uma raiva para eliminar o obstáculo, uma tristeza para reorganizar. Tudo isso sem passar muito tempo pensando sobre. Então, uma emoção acontece no nosso corpo, vem esses estímulos muito antigos, que são diários no nosso cérebro bastante primitivas. Por exemplo, a amígdala ou o hipotálamo. E depois, com umas regiões mais recentes na evolução humana, por exemplo, o córtex pré-frontal, a gente cria um sentido, a história, os pensamentos dessa experiência emocional, dessa experiência do sentimento. Então, por exemplo, estou diante de fazer uma apresentação num palco. Meu coração acelera, uma reação fisiológica. Meu corpo está se preparando. Mas meu córtex pré-frontal aqui da frente e outras regiões do cérebro juntas vão interpretar esse batimento cardíaco acelerado, que pode ser desde uhul, estou animada, adoro esse frio na barriga, vai dar muito certo, vai dar bom. Esse mesmo sensação física pode interpretar como ansiedade, nervosismo, eu vou errar tudo, vai dar tudo errado, vão rir de mim. E aqui então são só pensamentos de preocupação, ou está detectando um perigo real. Tenho uma pessoa lá que quer me machucar. Isso é real, perigo real. Uma infinidade de opções para uma mesma reação fisiológica. Então, as emoções são algo muito complexo, que junta tanto a fisiologia quanto a cultura e as histórias que a nossa mente conta das experiências que a gente já teve ao longo da vida. Então, as emoções são esses sinais naturais que todo ser humano tem, faz parte da nossa sobrevivência. O problema vem quando a gente começa a tratar uma emoção como um fato, a tratar uma emoção como se ela fosse definidora de um caráter, ou como se ela fosse um destino. Outro problema vem quando a gente começa a tentar eliminar, suprimir, se livrar de emoções. Aí o negócio desanda. E é aqui que a gente introduz o conceito de regulação emocional. Então, o que regulação emocional não é? Não é engolir o choro, não é fingir que está sempre tudo muito bem, não é se anestesiar, dissociar, ficar anestesiado, também não é ter aquela força de vontade sobre-humana e também não é ser forte o tempo todo. A ciência é clara, quanto mais você tenta suprimir uma emoção, mais ela aumenta. Isso acontece porque enquanto você está tentando suprimir uma emoção, seu sistema nervoso fica tentando ver se essa emoção ainda está ali. Isso vai aumentando ela. A gente gasta muita energia tentando se livrar de algo que é natural. E nessa tentativa de suprimir, vamos intensificando ela, como se fosse colocar uma bola de plástico embaixo de uma água. Uma
fora a gente vai perder, vai se distrair, ou não vai mais conseguir gastar tanta energia aqui, vendo, a emoção tá aqui ou não tá, tá aqui ou não tá, e ela vai vir com mais força ainda para fora, para a superfície. Regulação emocional não é tentar eliminar uma emoção, afinal ela tem papel evolutivo, ela traz uma informação, ela também comunica para nós mesmos, comunica para o outro e do outro para a gente. Elas são importantes. Elas às vezes trazem fake news, não quer dizer que eu estou sentindo seja a verdade. E regular é diferente de se calar, é diferente de se anestesiar. Regular é gerenciar de forma flexível. Então, regulação emocional são os processos pelos quais nós influenciamos quais emoções a gente vai sentir, quando temos essas emoções, como experimentamos as emoções e como expressamos essas emoções. Não é ausência de emoção, é uma capacidade de escolha, é deixar de reagir a uma emoção e passar a lidar com ela, ter escolha. E o objetivo não é se sentir bem o tempo todo, isso não seria benéfico nem efetivo de maneira nenhuma. Todas as emoções são importantes. O objetivo é ter opções. Sentir raiva sem se tornar cruel, quando ser cruel vai prejudicar no longo prazo. Sentir medo sem paralisar, quando paralisar for prejudicar no longo prazo. E sentir tristeza sem se isolar, sem se afogar, quando a gente não pode fazer isso. Percebe que o tempo todo eu falei esse quando, porque a verdadeira regulação emocional, ela é flexível e com escolha de acordo com aquele momento, com aquele contexto específico. E sempre dependendo de quais são seus valores, qual é a pessoa que você quer ser, qual é a vida que você quer construir. Isso vai definir o que vai ser eficaz. E isso se chama flexibilidade regulatória. O que isso quer dizer? Isso significa não ter apenas uma estratégia padrão, rígida, por exemplo, sempre explodir ou sempre se calar, mas sim ter uma caixa de ferramentas diversa e poder escolher para aquela situação específica qual que é o comportamento, a expressão, a atitude mais efetiva. Efetiva de acordo com a vida que eu quero ter, a pessoa que eu quero ser no longo prazo, nossos valores. Sabendo o quando expressar, quando reavaliar, quando se distrair ou quando trocar de espaço. Precisa ter essa consciência e abrir esse espaço entre a reação de uma emoção e essa escolha de uma ação consciente, valorosa. Isso é regulação emocional. E como que essa regulação funciona? Bom, um dos modelos mais importantes é o do James Gross. E ele nos mostra que podemos regular as emoções em diferentes estágios. Primeiro, selecionar a situação. Com quem você vai estar, onde, quando, o que você vai consumir. Isso é uma prevenção. Você não precisa se colocar em situações, se colocar em relacionamentos que vão prejudicar a sua capacidade de regulação emocional, vão te deixar com muitos gatilhos. Então aqui a gente pode atuar na nossa regulação escolhendo, tendo essa liberdade de escolha de quais situações, relacionamentos nós vamos estar. O 2 é a modificação da situação. Estando naquela situação, será que eu não posso sair daquela conversa antes que ela escale? Estando naquela situação, o que eu posso fazer para modificar o ambiente, as contingências, onde eu estou, como eu estou, para que aquilo não escale, para evitar uma desregulação? Terceiro, modificação da atenção, do seu foco atencional. Por exemplo, ao invés de eu ficar prestando atenção na minha ruminação ou em tudo que aquela pessoa está fazendo de errado ou de ruim, eu posso colocar o foco sobre como eu posso ser grata por algumas coisas. Lembrando que essa distração, ela é estratégica para funcionar em curtos momentos. A gente usa ela quando explodir não é uma boa ideia. Lembre-se sempre dessa flexibilidade de ver caso a caso, situação a situação, o que vai ser mais valoroso. 4, a gente pode mudar nossos pensamentos, mudar a nossa interpretação, a nossa avaliação cognitiva. Por exemplo, trazendo uma nova interpretação. Ao invés de eu falar, estou falhando, eu posso pensar, estou aprendendo, estou sendo muito corajosa e o erro faz parte do aprendizado. E o 5º é a modulação na resposta, quando a gente intervém quando a emoção já está aqui, trazendo uma respiração diafragmática, por exemplo, usando a temperatura fria para baixar a ativação, ou mudando a nossa postura do corpo. Se eu tô com vergonha, eu posso fazer uma postura de abertura, ao contrário da vergonha, por exemplo.
Aqui eu posso inclusive mudar a expressão. Se eu tô com raiva, eu quero falar rápido e alto, eu posso falar de forma gentil. Então aqui a gente muda na hora da forma de expressar, seja no corpo, seja nas atitudes. A maioria das pessoas tenta regular quando já estourou. E o melhor é a gente evitar que estoure. Vamos pensar um termômetro de uma emoção. A gente consegue regular quando ela tá, vamos pensar, de 0 a 100, até uns 70, 80. De 80 para cima, a gente já perdeu o controle. A ideia é que a gente possa fazer uma prevenção, não chegar nesse ponto. Ali a gente tem mais capacidade de fazer essas escolhas, esses ajustes, tanto no ambiente, na situação, no nosso pensamento, na nossa expressão emocional. Por isso, estar presente, consciente do que está acontecendo na nossa paisagem interna, nos ajuda a prevenir. Antes, é muito mais eficaz de regular do que depois que já desandou. Na DBT, a terapia comportamental dialética, que foca muito em regulação emocional, tem dentro do treinamento de habilidades, módulo de regulação, que foca principalmente em 4 áreas. A primeira delas, o primeiro passo de tudo, é identificar essa emoção, nomeá-la, perceber que emoção é essa, que emoções são essas, como elas acontecem no corpo, quais são os impulsos de ação dela. É, primeiro de tudo, trazer para essa consciência. O que estou sentindo, como estou sentindo. Só de a gente parar para nomear a emoção, nosso córtex pré-frontal já é solicitado, que também diminui a nossa reatividade. Então, primeiro passo, para tudo, observa. O que estou sentindo, como isso está no meu corpo, qual é o impulso de ação dela, colocar nas caixinhas de nome. A consciência precede a mudança. A segunda área é a de influenciar, modificar mesmo essas emoções. Então, primeiro a gente vai checar os fatos. Será que a intensidade da minha emoção condiz com os fatos? Será que as interpretações da emoção estão condizentes com os fatos? Muitas vezes, só de checar os fatos objetivamente já muda a emoção. Às vezes, a gente vai precisar, mesmo que checando os fatos a emoção faça sentido, se a gente agir conforme a emoção manda, seguir o impulso da emoção, isso pode prejudicar a nossa vida, não ser efetivo. Então a gente vai precisar de uma das minhas habilidades preferidas, que se chama ação oposta. Quando agir conforme a emoção manda não vai ser bom para os meus valores, para a vida que eu quero construir, para a pessoa que eu quero ser no médio e longo prazo, ou até no imediato, então eu vou escolher uma ação valorosa, que muitas vezes pode ser uma ação oposta ao que eu estou sentindo. E aqui exige quase um esforço físico para não seguir o que o seu corpo inteiro está mandando fazer diante daquela emoção. Mas a gente precisa dar aquele passo para trás e escolher em mente sábia. Por exemplo, se eu estou com um medo que é injustificado, eu me aproximo quando aquilo fizer sentido, tiver propósito para mim. Quando eu tiver com uma raiva desproporcional, que eu quero machucar uma pessoa que eu amo e aquela relação é importante para mim, eu faço uma ação oposta e ajo, falo com gentileza. Quando a gente se comporta diferente, isso muda a emoção. Nosso comportamento modifica, influencia as emoções. Se você age com amorosidade, a tendência é de aumentar amor. Na terceira parte, a gente cuida das vulnerabilidades emocionais, especialmente vulnerabilidades biológicas. Por exemplo, sono, qualidade de sono, alimentação, hidratação, fazer atividade física, evitar o uso de substâncias. Grande parte da desregulação é biológica. O corpo é o solo da regulação. Um corpo que está descompensado não tem como exigir uma regulação emocional ali. A gente precisa cuidar do nosso corpo, da nossa saúde física. Além disso, algumas vulnerabilidades como um estresse acumulado, algum histórico de trauma, tudo isso nos deixa mais vulnerável. E nessa parte das habilidades de regulação emocional na DBT, a gente tenta diminuir as vulnerabilidades às emoções, inclusive enchendo o nosso tanque emocional, garantindo que todos os dias a gente entre em contato com situações que aumentem a chance de a gente ter emoções agradáveis. Ou no longo prazo, que é pensando quais são os seus valores, se engajando em projetos que tenham um propósito. Tudo isso melhora o nosso tanque emocional e diminui a nossa vulnerabilidade às emoções desagradáveis. Eu considero também diminuir a vulnerabilidade, cuidar da qualidade de vida, por exemplo, social. Ter bons vínculos, considero que diminui a sua vulnerabilidade para uma desregulação. E no quarto é manejar emoções extremas, especialmente com o que chamam de mindfulness das emoções atuais. É poder surfar a emoção. E se a gente permite que essa onda emocional passe, ela vai durar aí uns 90 segundos, se a gente não ficar alimentando ela com atitudes, com interpretações, pensamentos. Então a gente pode treinar esse surfar a emoção, que é permitir que a emoção faça seu curso, a sua onda, sem bloquear, sem obstruir, realmente sendo mindful, tendo consciência dessa emoção.
É importante frisar que a gente não se regula sozinho, nós somos seres sociais. Nós precisamos também de corregulação. A regulação emocional, ela não é um processo isolado. Desde bebezinhos, desde bebê, a gente precisa desse adulto, dessa outra pessoa, para nos ajudar a corregular. Então, tendo um adulto calmo, ajuda a esse bebê, essa criança, a se acalmar também. Isso se mantém até a vida adulta. Quando a gente conversa com alguém que é validante, que está receptivo, que se mostra ser seguro, aquilo nos regula. Conversar com alguém seguro regula nosso sistema nervoso. Ser ouvido sem julgamento reduz a nossa ativação. Então, relacionamentos seguros são reguladores biológicos. E é por isso que bons vínculos são terapêuticos. Para mim, regulação emocional é abrir espaço, permitir aceitar toda a sua experiência interna e ainda assim, mesmo com ela, ser capaz de escolher ações alinhadas com seus valores, com a pessoa que você quer ser, a vida que você quer construir, mesmo diante de emoções muito difíceis, sem tentar se livrar delas, até acolhendo. Não é sobre ficar tentando controlar, eliminar as emoções. É sobre construir uma vida significativa, mesmo diante de impulsos. É não ser escravo dos impulsos dessas emoções, nem ser escravo das tentativas de evitar essas emoções. E se você é terapeuta, saiba que tratar a regulação emocional é tratar de forma transdiagnóstica muitos diagnósticos. E se você está aqui como ser humano, vamos lembrar que todas essas habilidades são treináveis e treinar muda seu cérebro. Se esse vídeo te trouxe alguma clareza, compartilhe com alguém que também possa se beneficiar desse conhecimento. E me conta nos comentários qual emoção é mais difícil para você regular. Lembrando que emoções agradáveis também podem ser difíceis. Por exemplo, uma euforia e uma alegria, que às vezes faz coisas no impulso, pagar champanhe para todo mundo porque eu estou muito feliz e depois ficar endividada, por exemplo, também é considerado desregulação. Não existem emoções boas e ruins, são todas emoções. Existem agradáveis e desagradáveis. E a gente pode ter problema de regular, inclusive as agradáveis. Qual é a que você tem mais dificuldade de regular? Me conta nos comentários e me segue. Vamos juntas construindo uma vida que vale a pena ser vivida.